a paz do Senhor, bom dia. E aí, preparado para mais uma aula de escola dominical? Já acordou, já tomou seu café, já deu bom dia para os seus pais, para os seus irmãos? Então vamos lá, pega aí a sua revistinha da escola dominical. Essa revista aqui, ó, mais uma vez, ó, já está acabando. E também pegue a sua Bíblia. Hoje eu estou com a minha Bíblia de papel, mas pega aí a sua Bíblia. Enquanto você vai pegando aí a sua Bíblia, se situando, eu quero te dizer que vamos começar uma maratona de live. Segunda-feira agora já tem live minha no Facebook da igreja. Terça-feira tem oração com os pastores. Quarta-feira culto da vitória. Quinta-feira live de louvor com Rafael. Sexta-feira live do bispo, aí já é no Facebook da primeira região. E sábado, live Palavra de Esperança com a Norma, com a agora nova teóloga Norma, futura pastora metodista Norma. E domingo, nosso culto de louvor e adoração lá no Facebook da igreja. Não esquecendo, né, a nossa escola dominical. Então, já que você já se situou aí, pegou a sua revista e a sua Bíblia, nós vamos orar agora para Deus abençoar a nossa aula. Amém? Então feche seus olhos aí aonde você estiver e nós vamos orar agora. Deus, nós te damos graça por tudo, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu Espírito, Pai. Pai, quero te pedir nesse momento, abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, Deus, que estão me assistindo. Eu te agradeço pela vida de cada um irmão que está me assistindo, Pai. Que o Senhor derrame graça, sabedoria e inteligência, Senhor, sobre a vida deles. E eu te peço, Deus, Senhor, venha nos abençoar com o seu ensinamento. Venha nos ensinar, Pai. Nada melhor que aprender diretamente com você. Então seja o professor. E tudo aquilo que impede o entendimento, tudo aquilo que impede, Deus, as pessoas entenderem, ó Pai. Pai, toda deturpação de palavra nós repreendemos agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abra aí a sua revistinha aí na lição de número 20. Que a gente vai terminar, né? A aula de semana passada ficou um pouco extensa e a gente vai terminar lá hoje. Mas antes da gente entrar onde a gente parou, a gente vai fazer um relembramento. A gente vai lembrar muita coisa que a gente aprendeu. Então, lição 20, que tem pelo título A Negação de Si Mesmo. Texto bíblico, texto base, Lucas 9, 23 a 25. Eu vou ler aqui de novo porque é curtinho. Então já abre a sua Bíblia aí em Lucas 9, do 23 ao 25. Lucas 9, do 23 ao 25. Diz a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Esse é o texto base, Lucas 9, do 23 ao 25. E logo no início da aula a gente deu uma introdução, a gente falou a respeito do modelo de discípulo, que o modelo de discípulo não era somente seguir os passos de Jesus, mas também tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Que não tem como ser discípulo de Jesus se a gente não negar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Falamos também de um Messias diferente, que ele não era um Messias que a maioria esperava, né? Que a maioria esperava alguém que viesse guerrear contra o Império Romano. Mas ele veio cumprir o que estava escrito na palavra, o que Isaías, o que Daniel, o que Zacarias já tinha previsto para ele, já tinha profetizado para ele. Em nenhum momento da Bíblia, do Novo Testamento, do nascer de Jesus, até mesmo as profecias antes de Jesus, até se cumprir o que estava escrito ali, que era a morte de cruz,
que Ele iria carregar os nossos pecados, iria pagar por nós, você não vê em nenhum momento Jesus se negando a cumprir o seu chamado. Se bem que Ele tinha pretextos para não passar pela morte de cruz, mas Ele não negou o seu chamado. Ele não negou para que Ele veio à terra. Falando também que para todos os tempos e todas as pessoas, às vezes no caminhar da igreja, a gente vai topar aí com muitas pessoas que acham que o Velho Testamento só foi para o pessoal judeu, ou só foi para os levitas, só foi para os sacerdotes da época, e vamos topar também com pessoas que acham que muita coisa que Jesus falou no Novo Testamento era para os seus discípulos ali, os mais próximos, os 12 mais próximos. Só que a Bíblia vai dizer, e John Wesley vai fermentar mais um pouquinho, que aquilo ali foi para todo mundo, tanto para o pessoal do passado, quanto para a gente no tempo agora presente, e quanto para gerações futuras. Isso aí também foi condição para ser um discípulo. Isso aí nós falamos também. Uma das condições era negar a si mesmo, e a outra condição era ter mestres que ensinavam a real palavra de Deus. E a gente chegou até o que é negar a si mesmo. E a gente tirou a conclusão na nossa aula de escola dominical que negar a si mesmo é deixar toda a nossa vontade de lado e seguir o que Cristo mandou. Eu até falei que tem um vídeo lá no meu canal, no Inconveniente Evangelho, que diz a respeito disso, sobre um escravo de orelha furada, um escravo que ele aceita, ele abdica da sua liberdade para continuar servindo ao seu Senhor por amor. E nós paramos na seguinte tópico: por que devemos negar a nós mesmos? E eu faço essa pergunta essa manhã para você: por que devemos negar a nós mesmos? Vai lá no comentário, deixa lá o seu comentário lá: Abraão, eu acho que eu devo negar a mim mesmo por esse motivo. E faz o seguinte, você já sabe o que eu vou falar. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e ó, maceta aí o botãozinho de like. Vamos ajudar a nossa igreja a chegar a 1000 inscritos. Vamos botar a meta, 1000 inscritos. Hoje você envia esse vídeo aqui para 10 amigos seus, para 20 amigos seus, e fala para ele: aí, não deixa de se inscrever no canal da minha igreja não, dá uma ajuda aí, dá uma forcinha, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Muito obrigado de coração. Se inscreveu? Deixou o seu like? Te amo, hein? Por que devemos negar a nós mesmos? Baseado no Salmo 51, 5, Wesley ensinava que a nossa natureza é por igual corrupta em cada um de seus poderes e em cada faculdade. E nossa vontade, igualmente depravada como o resto, está totalmente vendida para acariciar a nossa corrupção natural, porque fomos gerados com o pecado original, somos naturalmente inclinados para o pecado. Vamos ler comigo em Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. Está lá, Salmo de Davi, Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. E o Wesley vai dizer que nós somos corruptos, nós somos pecadores de natureza. O que isso quer dizer, Abraão? Você já tem a tendência, eu gosto de falar tendência a pecar. Eu não gosto de falar que você tem uma natureza pecaminosa, mas você tem uma tendência a pecar. Isso aí se chama, eu acho que no hebraico se chama Itserará. Eu acho que não sei nem se a pronúncia é essa, mas é Itserará, que diz que o homem, a humanidade, tem uma tendência para o pecado. Ele é ascendente para o pecado. O que isso quer dizer? A sua inclinação. Se tem alguma coisa boa ou ruim, você vai fazer, você vai tender para fazer a sua vontade, que a sua vontade é ruim.
a sua vontade é desprezível. E que se não fosse Jesus, se não fosse Deus, você não faria as coisas boas. Tem um canal que eu sigo aqui no YouTube que se chama Dois Dedos de Teologia. E eles lançaram um vídeo falando sobre o livre-arbítrio. E nessa parte que eles estão falando de livre-arbítrio, ele fala sobre isso, sobre a pecaminosidade do homem. E ele chegou a um ponto que ele falou assim: você é totalmente inclinado para o pecado. Se não fosse Deus na sua vida, você estaria pecando. Porque toda vez a sua carne ia pedir mais pecado. E eles chegam falando assim: se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus em te alcançar, você não seria o que você é hoje. Porque você tende ao pecado. E o único homem que não nasceu gerado em pecado, por isso que você pode ver que Jesus não nasceu de um ato sexual. Jesus teve que nascer direto do Espírito de Maria, porque ali ele já não teria pecado, para se cumprir o que está dito na Bíblia: virá um homem que não terá pecado. E ele veio de Maria. Por quê? Não é porque que seja Maria, podia ser Maria, Betânia, podia ser Joaquina, mas que tinha que ser do Espírito. Ele não tinha que nascer de uma relação sexual, porque ali já haveria pecado nele. Então você já tem uma inclinação para o mal. Coloca a mão no seu coração, rapidão, por favor, bota a mão no seu coração aí. Senhor Deus, nós sabemos que nós temos uma inclinação, Senhor, horrorosa, Pai, maldita, Deus, para o pecado, Deus, para o mal. Mas nesse momento nós queremos negar, ó Deus, nós queremos rejeitar, Espírito Santo, toda inclinação para o mal, toda inclinação para as obras satânicas, ó Pai. Pai, nós nesse momento, Deus, nós abdicamos o nosso direito, ó Deus, Senhor, a nossa escolha, ó Deus, de ser livres, ó Deus, para pecar, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, ser livres, ó Deus, para te chamar. Nós queremos amar o Senhor sobre todas as coisas, ó Pai, e sobre si as nossas vontades, ó Pai. Pai, nós pedimos, ó Deus, Senhor, anula, Senhor, toda tendência, ó Pai. Coloca o teu amor em nós, que essa tendência, Deus, vire amor a ti, Deus. Senhor, como Leonardo de Revenils orou, Pai, fira-nos, ó Deus, com a ferida de amor por ti. Senhor, abre em nós, Senhor, uma ferida, Deus, que só se cura, Deus, com o seu amor, na sua presença, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém? A vontade de Deus é o único caminho que leva diretamente a Ele. A vontade do homem e da mulher, que uma vez correu paralelamente à vontade de Deus, e agora outro caminho, não somente diverso daquele, mas em nosso estado presente diariamente opostos a Ele, leva para mais longe de Deus. O Wesley deixa claro: o ser humano, não pode caminhar simultaneamente em dois caminhos. Não pode, a um só tempo, seguir a sua própria vontade e seguir a vontade de Deus. Deve escolher uma ou outra. Negar a vontade de Deus para seguir a sua própria, ou, negando-se a si mesmo, seguir a vontade de Deus. E ele diz: o negarmos a nós mesmos é negar a nossa própria vontade, onde ela não se ajusta à vontade de Deus. E a negação de nossa vontade deve abranger as coisas que mais agradáveis nos sejam. E negar a nós mesmos qualquer prazer que não decorra de Deus e não conduz a Ele. E com efeito recusamos a sair de nosso caminho, mesmo para a estrada deleitável e florida. Recusamos o que sabemos ser veneno mortífero, embora agradável ao paladar. Eu quero frisar nessas duas partes. O Wesley deixa claro que o ser humano não pode caminhar simultaneamente em dois caminhos. Não pode, a um só tempo, seguir a sua própria vontade e seguir a vontade de Deus. Como a gente vê gente assim. Como eu olho no espelho e me vejo muitas das vezes assim. Como você aí, não se esconda agora não e bota o erro só no seu irmão não.
como você mesmo se olha agora e vê que por muitas das vezes, ou até minutos atrás, você estava correndo a sua vontade e não estava seguindo a vontade de Deus. Eu gosto de falar que nós somos crianças mimadas, nós somos adolescentes mimados, nós somos adultos mimados, idosos mimados, porque à medida que saem as coisas da nossa vontade, a gente entra para rebeldia e murmuração. E quantas vezes até minutos atrás a gente quis correr a nossa vontade e não a vontade de Deus. E o Wesley vai dizer lá no final, ó, cadê? Recusamos a sair de nossos caminhos, mesmo para a estrada deleitável e florida. Recusamos o que sabemos ser veneno mortífero, embora agradável ao paladar. Às vezes Deus está te mandando por uma estrada florida e você não quer. Às vezes Deus está te dando um remédio e você não quer. Você quer o veneno, porque ele é docinho ao paladar, porque ele é agradável. E muitas das vezes nós queremos as coisas agradáveis. Eu preguei uma vez na igreja, e isso aí eu me baseei até numa pregação do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz o seguinte: a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Às vezes a gente está até fazendo a boa e a agradável, mas a gente precisa largar a boa e a agradável para pegar as coisas perfeitas. Em um momento da vida de Jesus, ele praticou a boa, ele praticou a agradável vontade de Deus. Mas quando ele foi para a cruz, que ele se entregou na cruz, ali ele negou a si mesmo e praticou a perfeita vontade de Deus. E assim tem que ser na nossa vida. Quando a gente estiver num caminho que a gente vê que não é o caminho de Cristo, a gente parar, orar a Deus e falar assim: qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? O que o Senhor quer que eu siga? Eu vejo isso aí, com toda sinceridade no meu coração, eu vejo isso aí em todas as nossas escolhas da vida. Eu não sei se você tem um chamado a ser missionário, eu não sei se você tem um chamado para pastoreio, não sei qual é o seu chamado, mas eu vejo muito isso acontecer. A gente escolher o nosso emprego e a gente escolher a nossa faculdade, a gente escolher o que a gente vai fazer. E depois a gente vai reclamar com Deus que a gente está insatisfeito com aquilo ali, que a gente não está tendo o esperado naquilo ali. E aquilo ali às vezes não alinha com o seu chamado. Acaba atrapalhando às vezes o seu chamado. Eu às vezes já segui uma vertente que diz que o independente do que eu escolher, de profissão, faculdade, no que eu trabalhar, Jesus tem que dar o jeito dele, Deus tem que dar o jeito dele de alinhar aquilo ali com a vontade dele. Isso aí eu estava querendo colocar as minhas vontades sobre a vontade dele. Só que hoje, eu, Abraão, penso da seguinte maneira: que eu tenho que saber qual é a vontade dele para a minha vida, para alinhar com o meu chamado, com o meu propósito. Porque à medida do possível que eu escolho aceitar a vontade dele, as coisas vão ser mais fáceis. Porque eu lembro que tem um missionário, eu esqueci o nome dele, foi lá na igreja, né? Rodrigo. Não, um missionário que ele estava qual é aquele país? Não esqueci o nome do país. Em Madagascar. E ele tinha feito uma faculdade, eu acho que foi agroeconomia, fez uma faculdade assim de água, não sei o que. Negócio de campo, cuida de campo. Todo mundo ficou pensando assim: cara, que faculdade é essa que esse cara está fazendo? Aonde ele vai arranjar isso? Ele vai para meio do mato cuidar de plantação? E ele falou que quando ele chegou no campo missionário, que ele chegou em Madagascar, em uma das tribos, estava tendo infestação de um gafanhoto. Ele falava que o gafanhoto era grandão, gafanhoto.
Aí ele falou que Deus usou o conhecimento dele, da faculdade, para criar um inseticida. E quando ele chegou na tribo, lá para pregar a palavra de Deus, ele chegou e começou a pregar e falou do inseticida, que ele poderia ajudar. Chegou um dos chefes da tribo, que não era evangélico, falou assim para ele assim, ó, se você fizer esse inseticida e matar esse gafanhoto, a minha família vai aceitar Jesus. Imagine, tu botar toda a sua prova, aquilo que você estudou, aquilo que Jesus estava falando. E ele fez isso, o inseticida matou aquele gafanhoto. E ali prove Deus que a palavra fosse pecado, que vidas forem salvas. Mas aí eu te falo, já pensou se o cara faz uma faculdade de RH? Eu não estou falando mal da faculdade de RH. Mas ele ia chegar lá no campo missionário, ele iria ficar meio perdido. Eu sei que Deus ia dar um jeito de fazer com que funcionasse. Mas eu estou falando para você alinhar a sua vontade, que é alinhar a vontade de Deus. Ou você se alinhar à vontade dele. Toda vez que eu oro, eu peço, Senhor, ajusta a minha coluna, ajusta a minha vértebra aqui com a sua vontade, para que eu esteja no centro da sua vontade. Porque quando eu exerço a boa e agradável, eu automaticamente quero ir para a perfeita. E aonde está a perfeita vontade de Deus? Aonde eu nego tudo. Aonde o eu morre. Aonde o egoísmo morre. Amém? O que significa carregar a cruz? Cada pessoa que deseja seguir a Cristo, que pretenda ser real discípulo, deve não só negar a si mesmo, mas também tomar a cruz. O Wesley nos ensina que a cruz é algo contrário à nossa vontade, repugnante à nossa natureza. O discípulo vai além de negar a si mesmo. Exige não apenas evitar o pecado, mas assumir a cruz, que é tão contrária à nossa natureza. Ele diz, ora, correndo a carreira que nos está proposta, segundo a vontade de Deus, com frequência encontramos uma cruz erguida no caminho. Isto é alguma coisa que não é agradável, mas dolorosa. Alguma coisa que é contrária à nossa vontade, que é repugnante à nossa natureza. O que se deve, então, fazer? A escolha é simples. Ou tomarmos a nossa cruz, ou desviarmos do caminho de Deus, do santo mandamento que nos foi dado. Toma a cruz e acata a vontade de Deus. E ainda que contrária à nossa própria vontade, escolher o remédio saluta, embora mais amargo, livremente aceita a dor passageira, qualquer que seja a sua espécie e grau, quando ela seja essencial ou acidentalmente necessária ao eterno prazer. O discípulo vai além de negar a si mesmo, exige não apenas evitar pecado. O que às vezes acontece? A gente acha que a caminhada cristã é só negar o pecado. É só dizer, não, eu não peco, não, eu sou santo, eu não ando em pecado. Mas será que você cumpre o mandamento de carregar a sua cruz? O que seria esse carregar a sua cruz? É negar toda a sua vontade. É deixar todo o seu prazer que não seja agradar o seu mestre, agradar Jesus Cristo, a obedecer à vontade dele. A Bíblia não diz que você não pode ter vontade. A palavra de Deus diz que você não pode ter vontade. Sim, você pode ter vontade, mas vão ter vontades que você vai ter que negar. Vão ter vontades que vão ser confrontadas com as vontades de Deus. E essa sim, você tem que largar e pegar a sua cruz. Eu estava pensando nesse negócio de cruz como um negócio desprezível, que quando a pessoa era crucificado, ali ela estava tomando a maior carga de desprezo e ela estava se tornando a pessoa mais vil, mais pecadora, a pessoa mais repugnante, cara. E eu estava pensando muito nisso. E tem uma frase que eu gosto pra caramba do
casamento, do cerimônia do casamento, que diz, ele chega a uma parte que diz: empenho a minha honra a você. E eu acho que quando Jesus aceitou ir para a cruz, ele estava empenhando toda a honra dele por minha causa e por sua causa. Eu acho que quando nós aceitamos a cruz, quando nós pegamos a nossa cruz, nós estamos dizendo ao mundo: eu empenho toda a minha honra, eu empenho todas as minhas vontades por Jesus. Porque às vezes a gente vai ser chamado de tanto nome, a gente vai ser caluniado, a gente vai ser perseguido, a gente vai sofrer tanta coisa, que se não for amor a Ele, que se não for pegando a nossa cruz e seguindo a Ele, empenhando toda a nossa honra a Ele, a gente não consegue. As nossas vontades vão ser maior do que o amor a Ele. Tenha amor por Jesus, tenha amor por Cristo. Amém? Vamos agora para a nossa conclusão. Em seu sermão, Wesley exorta o pregador a ensinar toda a verdade sobre negar a si mesmo. Retirar a cruz da pregação equivale a destruir o próprio Evangelho. Ele orienta que quem ensina a palavra de Deus deve falar da negação de si mesmo e da cruz frequentemente e largamente. Deve incluir sua necessidade de maneira mais clara e mais forte. Deve imprimi-la em toda a sua força sobre todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, impondo-a linha por linha, preceito por preceito. Assim terá ele uma consciência livre de ofensa. Assim salvará a sua própria alma e as daqueles que a ouvem. Wesley exorta os pregadores a ensinar toda a verdade sobre a negar-se a si mesmo. Retirar a cruz da pregação equivale a destruir o próprio Evangelho. E mais embaixo ele diz: com toda a sua força sobre todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, impondo-a linha por linha, preceito por preceito. Assim terá ele uma consciência livre de ofensa. Assim salvará a sua própria vida, sua própria alma e a alma daqueles que o ouvem. Sem a Bíblia, sem o Evangelho da cruz, sem o Evangelho da santificação, sem o Evangelho de Jesus Cristo, não tem como. Se você encontrar alguns pregadores na rua, alguns pregadores no meio do caminho que não preguem a verdade da Bíblia, linha por linha, você não escuta. Desliga a televisão, desliga o YouTube, sai correndo da onde você está, não fica nessa igreja, vai para uma igreja que vai te ensinar um verdadeiro evangelho. Eu acho que de uns tempos para cá, do neopentecostalismo para cá, do surgimento dessa nova linha de pensamento dos neopentecostais, as pregações mudaram um pouco sobre teologia da prosperidade, sobre quebra de maldição, sobre muitas outras coisas. E eu acho que a teologia mudou o centro da pregação. A gente não prega mais cristocentria, a gente não prega mais Jesus Cristo, a gente não prega mais a mensagem da cruz. A gente faz o que a massa quer, a gente às vezes prega o que muita gente quer ouvir. E o que muita gente quer ouvir é quebra de maldição, é prosperidade, é que Jesus deu alguma coisa. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é cruz, o Evangelho é Jesus, o Evangelho é boas novas de Jesus Cristo. Eu gosto muito que Paulo diz: eu já passei por sufoco, já passei necessidade, já tive abundância, já passei frio, calor, fome, e isso e aquilo. Mas contudo, tudo posso naquele que me fortalece. Se você seguir a Bíblia, se você seguir os passos de Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo, você vai poder passar por tudo. Todas as suas vontades, Deus vai dar um jeito e
vai acontecer, porque Deus não é um pai ruim. Ele, às vezes, ele faz a nossa vontade. Às vezes ele deixa a nossa vontade acontecer, porque ele não é um pai ruim. Mas se você seguir direitinho o que está escrito aqui na Bíblia, nesse manual aqui, e seguir as ordens de Cristo, você vai poder passar tudo. Mas em tudo, você vai ver Jesus. Em tudo posso naquele que me fortalece. E galera, essa foi a nossa aula, mais uma aula de escola dominical. Eu espero vocês aqui semana que vem de novo, até essa pandemia acabar, até depois que essa pandemia acabar, até Jesus voltar. E vamos seguir aí deixando o nosso like, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Entra lá no meu canal no YouTube também e se inscreve lá também. Vamos me ajudar a chegar a 1000 inscritos também, né? Eu quero chegar a 1000 inscritos também. Eu vou deixar o link aqui embaixo na bio para você ir lá e compartilhar com o máximo de amigos que quiser. Não esqueça, live amanhã no Facebook da igreja, live terça no Facebook da igreja, live quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para encher a sua vida. Tudo isso de live evangélica. Amém? Fica com Deus. Beijo.